soltas. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Wendel. Boa noite. Eu quero saudar essa mesa maravilhosa aqui, pessoas incríveis que trouxeram reflexões super importantes aqui para extensar essa campanha da fraternidade e moradia. Quero saudar o vereador Alexandre Gomes, em nome também aí de todos os representantes legislativos. Quero saudar o padre, também, em referência também à igreja. Agradecer a Tatiana pelo convite. Cumprimentar o Jorge Mariola, também um grande parceiro aí, durante muito tempo aí da Ruta de São Gonçalo. Tivemos várias conversas, foi muito bom. Mas enfim, eu sou o Wendel, eu faço parte aqui do Ruta de São Gonçalo, que é uma associação que ela tem o objetivo de difundir dados sobre a cidade para assim podermos incidir políticas públicas. Então, como assim, Wendel? Então, a partir de que a gente chama de ecologia de saberes, que é unir o saber científico, né? Nossa associação é formada por estudantes de universidades, a maioria públicas, e pegamos os saberes sociais, são saberes da vivência da sociedade. E a partir disso, nós construímos documento para poder gerar conhecimento, difundir esse conhecimento científico para dentro de uma sociedade que talvez não tenha acesso a esse conhecimento, e assim disso a gente traduz, enfim, nosso interesse é esse, nosso objetivo, né? Então, a partir disso, nós vamos construindo, né, objetivos dentro da nossa associação, e a campanha da fraternidade dialoga muito com o que nós vimos discutindo aí nos últimos anos, que é o direito à cidade. O direito à cidade vem alinhado muito do que os nossos companheiros já falaram, que é Sim, obrigado, Jorge. Mas o direito à cidade, num conceito assim, né, que eu anotei aqui, vou até refalar para vocês, visa o espaço urbano como um bem comum. Então, ele visa que você possa ter uma moradia digna, uma moradia de qualidade e que tenha ali seus direitos atendidos. Inicialmente, né, como nós trabalhamos com pesquisa, quando a gente começa a conceituar a questão da moradia e da habitação, um termo que nos vem muito à mente são pessoas em situação de rua. E para poder se aprofundar e fazer essa pesquisa, nós fomos atrás, né, de alguns dados, e segundo o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é o MNPR, eles definem assim: são sujeitos de direitos conscientes e críticos, dispostos e capazes a ocupar seu lugar de fala e ação, transformando suas realidades e compartilhando seus saberes acerca das suas vivências nas ruas. Portanto, a gente tem que entender que a linguagem ela vai ser muito definidora na hora de propor política pública. Então, é repugnante que a gente cite morador de rua, mendigo ou até cracudos. Muitas pessoas usam essas expressões pejorativas, desqualificando, diminuindo a condição dessa pessoa. Então é óbvio que a partir desse momento nós pensamos em entender que pessoas em situações de rua são sujeitos de direitos e sujeitos de desejos. Quando nós pensamos na discussão do termo, porque a linguagem ela vai definir na hora de construir políticas públicas. Então, isso é tão complexo, como assim, a gente vai abrindo o leque dessa complexidade, a gente vai vendo que a questão da moradia ela é uma questão estrutural. Ela é estrutural, ela é racista. Por quê? Vamos trazer um dado aqui. É difícil. A Tatiana foi super trazendo o relato do Moisés. É uma dificuldade do Estado de identificar quem são essas pessoas moradoras que estão em situação de rua. Porque como vamos identificar uma pessoa se todo o IBGE é atrás de casa? Então a pessoa precisa ter uma casa para ser contabilizada. Então uma grande dificuldade aí de propor políticas públicas que o Estado vem inventando de cá para cá. Dados recentes têm utilizado já a base do CAD único. Em 2018, para a gente ter uma noção do quão estrutural, do quão
quão gigante a questão da moradia. Em 2018, segundo o CadÚnico, havia 116 mil pessoas no Brasil sem moradia. Eram pessoas em situação de rua. Em 2024, esse número foi para 292 mil. Então, é um aumento mais de 100%. Então, temos a Covid-19 aí que trouxe uma transformação econômica e social que abriu o tecido social e demonstrou aí como nós estamos frágeis. O último censo utilizado pelo Observatório de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais contabilizou em maio do ano passado que havia 365 mil pessoas em situação de rua. E dentro desse número de pessoas, 85% viviam apenas com R$ 109 mensais. Isso dados no CadÚnico. Então, eu não fico, né? Eu até usei o termo aqui, mas era sobrevivência. Então, o direito à cidade, ele tem essa função de propor que o cidadão, ele viva a cidade de forma plena, digna, onde ela possa ter acesso à saúde, ter acesso ao transporte, ter acesso a lazer. Porque quando a gente fala de moradia, isso é uma camada bem baixa. E quem a pessoa não tem moradia, ela não tem emprego. Então, a gente tem que entender que a política de moradia é uma questão de, eu posso dizer aqui, é inteiramente ligada à precarização do trabalho, porque as pessoas elas não conseguem morar porque elas não têm condições de trabalho, e também a questão de custos de habitação. Outra coisa também que eu quero trazer para vocês, para a gente desmistificar, que essa questão é tão estrutural, vai para além de uma audiência, onde nós precisamos debater entre sociedade e aprofundar isso, é que na construção sócio-histórica brasileira, termos como higienismo, eugenia, aparofobia, circulam entre nós. E esses termos tinham uma visão de limpeza da cidade, tinham uma visão de invisibilizar essas pessoas e colocar elas para a margem. Então, você limpava a cidade para gringo ver. Esse é o grande termo, né? Então, a gente tem que entender que, historicamente, o Estado escolheu ignorar essa população invisibilizada. Porque nós estamos trazendo aí a Constituição de República, temos a Lei de Terras, em 1850, onde quem foram as pessoas que não tiveram acesso à terra? Em 1850. Logo em seguida, depois de muitos anos, veio o Código Penal de 1890, onde foi falada a Lei da Vadiagem, que criminalizou a condição de estar na rua. Então, essas pessoas, além de não terem casas para morar, se elas quisessem sobreviver na rua, elas eram criminalizadas. Então, só para finalizar, nós temos quero trazer para vocês que essa questão é estrutural, é racial, porque quando você pega o número de pessoas na rua, são pessoas negras, do número total de 50 da população brasileira, tem 55% da população negra que são pretos e pardos. Dentro dos números da população de rua, esses números negros chegam a número de 68%. Então, assim, nós temos que debater a questão da moradia, da política, pensando em questão de raça e também que acolha as mulheres. Porque a dignidade menstrual dessas mulheres que vivem nas ruas também foi garantida recentemente. Então, só para trazer tristeza para a gente nesses dados, tudo que a gente está trazendo para vocês são diagnósticos da realidade, porque o movimento social de São Gonçalo ele tem esse valor, esse objetivo, que é trazer o diagnóstico da capacidade que é invisibilizada pelo poder público de cidades como Niterói, cidades como Rio de Janeiro, onde nós somos abandonados referente a isso. Então, é muito importante trazer esse debate para dentro da cidade de São Gonçalo, porque quando a gente pensa no macro político, São Gonçalo é essa cidade invisibilizada. E, a gente fala, é tão difícil também, invisibilizada. E sai. Obrigado. Mas, enfim, eu quero trazer agora os panoramas recentes, né? Trazer um sul aí para nós, que nós estamos vivendo aqui, que foi o quê? Em 2023, né? Tivemos marcos muito importantes que
se tem aí, trazem sul, né? Vou falar norte, porque é norte, mas que trazem sul para a nossa realidade. É o Plano Ruas Visíveis, que foi lançado em 2023. Esse é um compromisso, né, de trazer até para poder aqui para o prefeito, para o poder executivo, legislativo, que foi lançado em 2023, que tem um compromisso do governo federal com investimento de até R$1 bilhão para ações intersetoriais de moradia, saúde, educação e trabalho. Também foi reestruturado o Comitê de Política Nacional para a População em Situação de Rua, que estabelece diálogo entre o governo e a sociedade civil. Também tivemos ações do SUS, compreensão de consultório de rua, onde as prefeituras e os governos do Estado levam a assistência do SUS para essas pessoas. Também temos a nova lei Minha Casa Minha Vida, a lei 14.620, que estabelece a população em situação de rua como um dos públicos prioritários, com previsão de destinação de 3% das unidades habitacionais para esse grupo. Além disso, o projeto Moradia Cidadã. Também temos a lei do padre Júlio Lancelotti, que proíbe o uso de arquitetura hostil em espaços públicos. E trazendo para micro, que é em São Gonçalo, também temos aqui um grande um orgulho agora, né, de dizer que temos o nosso restaurante do povo, que foi baseado na lei municipal 8/2020, que vai oferecer refeições de qualidade, preços acessíveis, onde vai trazendo aí uma dignidade para essa população, para que elas possam se alimentar. Mas, infelizmente, ainda encontramos alguns déficits, que eu vou finalizar com o controle agora, que precisamos unir as políticas, precisamos unir as secretarias, as governanças de assistência social, saúde, de lazer, fazer um guarda-chuva de políticas, porque essa ação não é uma ação com uma política única, ela precisa de um guarda-chuva que abarque essas pessoas, porque essas pessoas elas sofrem traumas emocionais, sofrem traumas físicos, e elas não querem sopa, elas não querem cobertor, elas querem política pública de qualidade, que tem direito e trabalho para elas. Então, assim, peço aí que essa discussão se cresça mais em São Gonçalo, que as metas de habitação e moradia do plano plurianual da prefeitura sejam aí sejam trabalhadas, que são aí 600 moradias por ano para a população em vulnerabilidade social, e a partir disso aí, esse debate de nossas políticas públicas, de nossa cidade, seja levado mais em conta, que a partir de que vocês, sociedade civil, participem, falem, tweetem, respondam. Gente, a rede social também ela virou um meio de comunicação super potente, então utilizem ela também para poder pedir participação social e seus direitos também. É isso, gente. Falei bastante. Muito obrigado.